Agora, a 1xBet também é parceira do canal AV+. No primeiro comentário fixado, você vai ter a oportunidade de fazer o seu cadastro. Faça um pequeno depósito e coloque a palavra promocional AV. Isso, AV. E você vai ter a aposta dobrada. Manda ver para você ganhar dinheiro agora também aqui no canal AV+. Tanto no Mais Comentários como no Faísca Tá On. Eu conto com você. A 1xBet é nossa parceira também aqui. Faça seu cadastro, dobre a sua aposta e ganhe dinheiro. Alô, turma boa do canal AV+, um grande abraço, um bom sábado para todos vocês. Tô chegando aqui nesse Mais Comentários para falar da principal notícia da semana do Vasco. A contratação de Fernando Diniz e a saída do técnico Lisca. Olha, gente, eu tenho uma preocupação muito grande em poder expor a minha opinião, porque eu acho que a gente vive um momento, principalmente nesse país, e eu sou uma pessoa nascida em 1970, então já vivi muito em outras épocas também, em épocas em que você, para dar uma opinião, era muito complicado. Eu era jovem e não tinha esse problema, mas acompanhava, via, meus pais tinham muito disso, essa preocupação, enfim. Mas os tempos mudaram, a democracia se consolidou e eu acho que a opinião é algo que as pessoas têm que dar, mas é claro, também precisam ter um pouco de lógica. Mas acho que o que tem se perdido muito nesses últimos anos é a questão do respeito. E o advento das redes sociais trouxe muitas pessoas que não têm o respeito porque querem ter razão. Se você não opina como elas, você está errado. Você é uma pessoa cancelável, que é o termo da moda, né? Eu não tenho muito essa preocupação. Sinceramente, não tenho essa preocupação. Eu acho que a gente está aqui para poder opinar. Não quero que ninguém concorde comigo, quero que as pessoas possam, mais do que concordar, tirar da minha opinião um juízo de valor, mesmo que seja discordante do meu. E que bom, se o mundo fosse só de pessoas iguais, seria chato. A gente precisa ter diferenças, a gente precisa respeitar as diferenças. E eu queria falar da saída do Lisca, mas principalmente da chegada do Fernando Diniz. Porque Fernando Diniz é um treinador muito contestado, por ser um treinador que tem um método que trouxe uma revolução no futebol europeu, principalmente o tic-tac do Barcelona, do Guardiola, que tinha jogadores extraordinários como Xavi, Iniesta, enfim, e muitos outros, né? Jogadores que jogavam por música. E aquilo ali se caracterizou, levou a uma Espanha campeã na África do Sul e que acabou também sendo um momento importante para o futebol mundial, porque trouxe conceitos novos, como, por exemplo, sair jogando de trás, valorização de posse de bola, jogo mais apoiado, que é o jogo mais junto, nada mais é do que aproximar as linhas, um jogo que você precisa ter qualidade para jogar. Mais uma vez, eu ouvi aqui no canal o Valdir Bigode, que é uma figura folclórica, um cara muito bacana, dizer um negócio que me chamou muito a atenção. Você fazer isso no futebol europeu, com salários em dia, com aqueles tapetes para você jogar, com o melhor uniforme, é tranquilo. Você ter até a possibilidade de perder uma bola e tomar um gol e ser perdoado é uma outra cultura, é um outro nível de pessoas, é um outro nível de futebol. Você trazer isso para o Brasil tem que ter muito peito. Porque aqui nós vivemos o futebol como os sul-americanos, porque na Argentina, no Uruguai, no Paraguai é tudo igual. Somos muito sanguíneos, como dizem os gaúchos. Você gaúcho já deve ter ouvido essa expressão. Somos muito sanguíneos, somos muito sentimentais. Imagina, Leandro Castan perde uma bola lá atrás numa decisão e o Vasco perde. Nunca mais vai jogar aqui. E na Europa, é claro que se tem uma bronca, mas não se execra o jogador. E o Fernando Diniz trouxe esse conceito para cá, adaptou. Primeiro jogando com times menores, com o Ituano, com o Audax, onde foi vice-campeão paulista em 2016, e começou a encantar. Mas sempre se colocava, mas será que num time grande, sem responsabilidade, ele vai conseguir isso? Será que ele vai ter coragem de implementar? E aí ele começou a girar. E não foi bem. No Atlético do Paraná, no Fluminense.
E só a partir de 2019 e 20 no São Paulo que ele começou a ter um pouco mais de sucesso, mas mesmo assim sofreu muito, muitas críticas, muita gente achava arriscado, porque ele, por exemplo, saía de trás e não tinha um goleiro que pudesse ser o goleiro com os pés, mas ele arriscava, ele tentava. Era um time que saía tocando de trás, mas sempre tem um jogador mais caneludo. Não é uma seleção, não é o jogador que joga na Europa, como disse o Valdir Bigode. Não é aquele jogador que vem ganhando em dia, com tapete. Mas o Diniz arriscou e ficou marcado por isso. Mas também, por conta de estar no Brasil, ele também perde a paciência. Por quê? Porque ele é um cara que tem um pensamento, uma inteligência de jogo, e que acha que todo mundo vai acompanhar a inteligência de jogo. E nem todos são capazes. E aí ele tem os embates, tem as brigas, com aquilo que nítido é não ter paciência com o jogador de futebol. Não ter paciência com a incompetência, segundo ele. Às vezes não dá para o jogador fazer aquilo que ele não sabe. Não dá para pedir alguém que calça 40 botar um sapato 38. O Diniz, ele não compreende isso. Mas parece ter amadurecido a criar alternativas. Recentemente esteve no Santos, foi muito criticado, principalmente por conta do pouco aproveitamento. Mas também, segundo informações, o presidente do clube prometeu que não ia vender ninguém e ia contratar 4 jogadores. Vendeu Caio Jorge, centroavante, e vendeu o Luan Pérez, zagueiro. Já começou não cumprindo a promessa. E o time do Santos caiu, apesar de estar jogando Libertadores, Brasileiro e tudo mais. Foi demitido. E recebe o convite para vir para um clube em ebulição. Um clube num momento dificílimo que é o Vasco. Olha, hoje para ser treinador e aceitar o desafio do Vasco, você tem que ser corajoso. Como foi Fernando Diniz quando resolveu trazer o tic-tac brasileiro para cá. Ele conseguiu implementar, fazer sucesso, ter essa notoriedade, porque hoje, bem ou mal, muitos copiam aquilo que ele foi o precursor de tentar a saída de bola atrás, de evolução. Os próprios cursos da CBF implementam esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade, e ele precisa ter muita coragem para aceitar. Eu, durante a semana, quando dei a informação, foi na quinta-feira, dei uma notícia porque falei com pessoas próximas a ele, que quando o Vasco entrou em contato através do Alexandre Pássaro, ele disse, não, eu aceito, eu quero. Porque o Vasco, apesar de todas as dificuldades, queridos amigos vascaínos, ligados aqui no canal Ave Mais, é um grande clube. É um clube que ainda atrai. E tem gente que pensa, eu vou ser o cara para tirar o Vasco desse buraco. Porque, olha, eu conversei com um amigo meu essa semana que me disse uma frase que eu concordo muito. Fernando Diniz já entrou para a história vindo para o Vasco. Ou vai ser o treinador que vai conseguir o milagre, ou vai ser o treinador que vai ficar com o Vasco na Série B, porque ele vai assinar a obra final. E acho que ele é inteligente para saber que isso vai cair na conta dele. E, sinceramente, vocês acham que o Fernando Diniz está desesperado para ganhar dinheiro? Não acho. Até porque no Vasco ele não vai ganhar um grande salário. O que atrai o Fernando Diniz para um desafio como esse? Porque muitos dizem que o Guto Ferreira, que também foi contactado, preferiu dizer, não, eu vou curtir férias, fiquei 17 meses do Ceará. Bom, a gente fica na dúvida, mas acredita que o Fernando Diniz minimamente seja inteligente de pensar, opa, olha aí uma boa oportunidade. Como o Lisca, que também podia ter essa oportunidade. E a gente não entende, porque o Vasco é um clube que nos últimos anos tem sugado dos seus treinadores, menos de Vanderlei Luxemburgo por curiosidade. E acho que Vanderlei Luxemburgo precisa ser estudado o porquê dele ter dado certo. O Vasco ficou em 12º lugar. Na minha opinião, muito por conta de não ter um time tão qualificado. Mas Vanderlei conseguiu tirar dos seus jogadores força, alma, tática, posicionamento. Faltou a técnica, faltou exatamente o aspecto qualitativo. Mas em cima disso, Vanderlei, talvez por ser mais experiente, não se abateu com o ambiente, não se abateu com o externo, que é o que realmente mina. O externo, que eu digo, o grupo, os mimimis, as manias dos jogadores, as manias do Vasco, de um clube dividido, rachado politicamente.
tudo isso, é claro que atinge diretamente o futebol, porque você pode ficar blindado num certo momento, mas de noite você está em casa, você vê seu celular, você vê as mensagens, um amigo que sempre manda aquela mensagem ruim, vai mandar para você. Viu o que aconteceu? Viu que não vão liberar o pagamento? Viu que vai acontecer isso? E você vai levando aquilo para o seu dia a dia, é claro. Mas se você tem alguém grande como o Vanderlei, você chega para ele no dia seguinte e diz: professor, isso é verdade? E o Vanderlei diz: não. E como no final do ano de 2019, tudo aquilo que foi dito para ele acabou não sendo cumprido, ele pediu o boné. Tanto é que ele volta em 2021 para concluir 2020 e não tem sucesso. Porque muitos dos que estavam naquela equipe de 2019 continuaram. E talvez não tenham acreditado mais naquilo que Vanderlei Luxemburgo poderia falar, por mais que ele dissesse que daria certo. E aí a gente volta para o Fernando Diniz, que nunca teve a oportunidade de treinar o Vasco, mas vive um momento de dificuldade, de instabilidade no seu cargo. Tem o respaldo do diretor executivo, Alexandre Pássaro, que gosta muito dele, e acho que o Fernando Diniz precisa ser mágico. Eu não tenho uma opinião firmada se ele vai dar certo. Torço muito que dê certo. Acredito que se ele tiver conceitos simples, sem inventar muito, é possível. Eu acredito sim. E aí vem aquele aspecto que eu coloquei no início desse papo, do respeito. É só que vocês respeitem. Não digam que você é louco, que você é maluco, que você apoia esse momento difícil. Não, gente, eu estou apenas dando uma opinião. Acredito pelo aspecto bola, porque eu vi a Série B toda e não vi ninguém jogar uma bola redonda. Vi um Vasco sem competição e um Vasco que perdeu jogos mesmo sem competir de forma tola, por erros individuais. E quando competiu, o Vasco atropelou, o Vasco jogou bem, o Vasco até perdeu injustamente. Temos aí o espelho do jogo contra o Guarani, que o Vasco teve uma formação que nunca mais se repetiu. Ou melhor, se repetiu no jogo seguinte contra o São Paulo. E aí o Vasco perde e Galarça e Bruno Gomes são sacados. Ah, Flávio, eles não são a solução, mas deram certo. Se você pegar o jogo do Flamengo, o esquema é mais ou menos esse. Andrei era o primeiro volante, o Bruno Gomes foi nesse momento. Galarça, que para mim não pode sair do time, era o segundo volante. O ataque era Morato, Peck e Germancano, com o contestado Marquinhos Gabriel, que naquele jogo com o Flamengo foi o jogador que mais correu. Talvez organizar o time de forma simples deu ao Vasco condição de vencer, deu ao Vasco tranquilidade. E o que é o simples, na minha opinião? É o que o Fernando Diniz vai ter que construir nesse Vasco. Saber que lateral é lateral, volante é volante, meia é meia, atacante é atacante. E não múltiplas funções e funções por dentro, por fora, coberturas. Não há tempo. Precisa ser eficiente, fazer o óbvio. O óbvio pode fazer o Vasco se classificar. O óbvio pode dar ao Vasco, ao torcedor do Vasco, o tão sonhado acesso. São 15 jogos. O Vasco precisa, pelas contas dos matemáticos, de 10 vitórias, 30 pontos. Pode até ser menos, empatando os demais. O que o Vasco precisa é somar pontos. O Vasco não pode perder tolamente, como por exemplo perdeu para o Avaí, com 6 jogadores na barreira e um deitado. Não pode Zeca dar o meio para um jogador canhoto, marcar o fundo de um jogador que vai driblar para dentro. São erros tolos, como Lucão e Ricardo Graça, como o Germancano perder pênalti contra o Brasil de Pelotas, como o Germancano perder um gol no início do jogo contra o Operário. Todas essas situações estão trazendo um prejuízo muito grande ao Vasco. Mas olha, eu digo a vocês, eu acredito, quero acreditar, é claro. Sou Vasco, amo o meu clube e tenho certeza que em algum momento isso vai mudar, não pode ser para sempre assim. Eu já vi o Vasco jogar, mesmo que pouco, esse ano bem. Mesmo que nos últimos anos, pouco, e já fiz essa pergunta, me elenque aí nos últimos 5 anos, 10 partidas que o Vasco fez extraordinárias. A fase é dura, a fase é ruim. Mas a Série B não é isso tudo. A Série B, quem lidera, quem está na frente, compete. E se o Vasco competir, e acho que Fernando Diniz, que cobra em vestiário, que cobra na beira do campo, se for inteligente e político, com um grupo que tem muitas manias e muitos mimimis, mas tem que saber lidar,
Não adianta sair devastando a casa de quem já está há algum tempo lá. Você precisa conviver com essas pessoas. Você pode competir e trazer esses caras para o seu lado. E desses caras vale a nossa independência. Somos reféns desse grupo. E eu acredito muito que o Fernando Diniz, tendo o Ian do lado, um cara que tem DNA de Vasco, que conhece o clube, que se interessa, que está preocupado, pode sim conseguir dar a volta por cima. Tem quinta-feira um desafio contra o CRB, um dos líderes, um time das pontas desse campeonato, de quem o Vasco fez 3-0 no primeiro turno, suando, mas fez. Mas eu acho que o Fernando Diniz pode, volto a dizer, fazendo óbvio, fazendo simples, dar sim essa esperança pra gente. Mas se ele vier com muito discurso, se ele vier com muitas invenções e muitas novidades, a minha esperança cai. Eu tinha esperança no Lisca, sou honesto, mas acho que o temperamento atrapalhou o Lisca. Lisca, para mim, foi uma decepção. Fizemos aqui apoio para que ele pudesse trabalhar. E quando ele trabalhou uma semana, ele conseguiu fazer um bom trabalho para o jogo do Guarani, fez um bom trabalho principalmente para o jogo da Ponte. O Guarani ele nem teve muita chance, mas para o jogo da Ponte Preta, quando nós jogamos bem, competimos. Mas alguma coisa interna não o agradou e ele acabou saindo. Que o Fernando Diniz tenha temperamento, que Deus possa abençoá-lo para ele ter cabeça fria, Diniz. Cabeça fria, calma, controle-se. Você já tem muito mais experiência, apesar do Lisca ter 30 anos na profissão, mas você tem mais experiência de clubes grandes. Você sabe onde o calo aperta, mas que você possa fazer, e isso eu peço que Papai do Céu te ilumine, que você possa fazer o simples, que bata uma luz, que você não bote o Zeca de ponta direita, não bote o Peck de lateral esquerdo, o Bruno Gomes de camisa 10, nem o Germancano de lateral direito. Faz o simples, faz o óbvio e vença, independente de como. 1-0 também vale 3 pontos. Eu vou acreditar, mas estou muito curioso para ver como vai ser esse início de trabalho do técnico Fernando Diniz. E quero ouvir a sua opinião aqui embaixo. Deixa a sua opinião, vai ser um prazer, volto a dizer, conversar com você, discutir com você com educação, com calma, sem ataques, porque aí a gente não lê, a gente não responde, porque a gente não está aqui para se matar, a gente está aqui para se entender, para poder trocar informação. É a função principal desse canal. Grande abraço a todos vocês, um ótimo sábado e amanhã a gente volta no Arquibancada do AV à tarde, lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.